enquanto Trump se mostrou firme, impondo condições e deixando claro que os interesses norte-americanos vêm primeiro, Lula se limitou a discursos vagos sobre entendimento e respeito mútuo, entre aspas. Nenhum acordo concreto foi anunciado, nenhuma tarifa foi reduzida e apenas a promessa de que as equipes irão conversar. Ou seja, o Brasil saiu de lá sem garantias, sem resultados e com a imagem de um país que se submete ao ritmo imposto pelos outros. Enquanto isso, de ambos os lados se criaram as retóricas e as narrativas, como temos o caso do Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, que eu não posso zombar pelo fato da minha desconfiança que ele possua o CID F20. Ele postou: Eduardo Bolsonaro 2359, Trump vai salvar meu pai. Donald Trump, à meia-noite, Bolsonaro não é assunto da nossa conta. E terminou, Lula deu risada. De fato, Pedro Rousseff deve possuir o CID F20, porque absolutamente nada disso corresponde à realidade. Uma, porque Trump não disse que o assunto não era da nossa conta, da conta dos Estados Unidos, mas sim que não era da sua conta, da conta da jornalista que o interpelou. Mas para isso aqui está o vídeo. E repare na reação do Lula quando os jornalistas perguntam sobre o Bolsonaro. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China? And How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Mais uma desinformação divulgada pelo Pedro Rousseff. Mais um dia normal. Alan dos Santos, Trump. Gosto muito do Bolsonaro e estou triste com o que aconteceu com ele. Imprensa. O assunto Bolsonaro está na pauta da reunião? Ela perguntou. E Trump respondeu: não é da sua conta. Que de fato foi isso que aconteceu. É porque no momento da tradução simultânea, eu não sei se por mau caratismo ou por incompetência, a jornalista traduziu como que o Trump tivesse dito que não seria da nossa conta dos Estados Unidos, o que não condiz com a realidade, porque na legenda automática it's none of your business, só que eu particularmente entendi it's not of your business, mas enfim, ambas as formas é a mesma tradução, não é da sua conta. Mas para as narrativas não importa a realidade, o que importa é perpetuar a mentira até que ela se torne realidade. E como se não bastasse Lula se sentindo ignorado, ele pediu aos jornalistas para que parassem de fazer perguntas, porque senão não restaria tempo para eles resolverem os assuntos principais. We know where they are.
Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, o presidente quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. If you have patience, you'll know the results of the Se meeting. ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the Eu meeting. sugiro que a gente comece So a I nossa suggest that we reunião. should start They're not great questions today, I must say. You know, these sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very much. Mais tarde, devido às más impressões que causaram a má tradução da jornalista ao vivo, a CNN veio a público e se desculpou pelo ocorrido. Deixa eu só fazer uma ponderação, Américo, sobre o que foi dito pelo presidente Donald Trump quando ele foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para fazer a correção do que a gente traduziu e do que foi dito pelo presidente americano. Ele disse, ao ser questionado, ele falou que tem boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não era da conta da pessoa que estava perguntando sobre se isso seria dito ou não, ou se seria conversado ou não na reunião. E não, na verdade, que não era da conta dos Estados Unidos, mas não era da conta da pessoa que questionou o presidente americano, só pra gente esclarecer, pra não ficar nenhum tipo de ruído ou alguma desinformação sobre o que foi dito pelo presidente americano. Não ficou claro se vai ser discutido ou não, se ele entende que é da opinião ou não dos Estados Unidos, mas a resposta dele foi: não é da sua conta, para o jornalista ou a jornalista, eu agora não sei dizer, que fez o questionamento para o presidente americano. Nos últimos anos, Lula buscou alinhar-se a governos e regimes que não têm peso econômico ou estabilidade internacional, como a Rússia, China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Colômbia e partido político e terrorista do Hamas. E o encontro com Trump evidenciou isso. O presidente transplantado pelo STF não possui envergadura política, econômica ou moral. Ele fala como quem tenta ser aceito em uma mesa onde já se perdeu o respeito. A absoluta fraqueza diplomática de um ser que não possui nenhum respeito dentro do país em que ele governa sem legitimidade, sendo considerado um egresso etílico, e fora do país também, onde se tornou persona non grata em Israel. Tudo isso se traduz em prejuízo direto, menos exportações, menos competitividade, mais isolamento e, por consequência, mais pobreza. Enquanto o discurso flui aos quatro ventos, a realidade é outra. Em torno do encontro entre Trump e Lula, todos acabam se esquecendo do principal. Nenhuma guerra, metafórica ou literal, é minha ou tua. Ela é sempre provocada e sustentada pelo Estado, pelo governo. Mas quem sofre as consequências é a população. E no caso em questão, enquanto existe uma briga infantil na internet, por causa dessas tarefas, empresas fecharão as portas. E as que sobreviverem passarão dificuldades financeiras e, por consequência, haverá desemprego.
de forma direta e indireta. O sofrimento de inocentes está lá no mundo real, muito além das retóricas e narrativas de políticos ineptos que parasitam o suor de quem verdadeiramente acorda cedo e produz. O mundo real devorará ambas, tanto as retóricas quanto as narrativas.